Bom dia! A nossa aula de hoje será sobre subtração, um assunto bem abordado desde as séries iniciais, mas que ainda temos dúvidas. E para clarear essas dúvidas, vamos dar 3 exemplos. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas com defeitos? Pronto, o primeiro passo aqui, a gente tem que entender o problema. Foram produzidas 985 peças, mas 162 dessas peças saíram com defeitos. Ele quer saber quantas peças estão em perfeito estado. Para fazermos essa continha, a gente vai colocar 985, que é o menuendo, menos os 162, que é o subtraindo. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Para obtermos a diferença, que é o resultado da operação, é bem fácil, já que o nosso menuendo é maior que o nosso subtraindo, a gente não vai precisar pedir emprestado. 2 para 5, 3. 6 para 8, 2. E 1 para 9, 8. Obtemos a diferença de 823. Foram produzidos 823 peças sem defeitos. Nessa primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Tiramos 162 peças com defeito de 985 peças que foram fabricadas ao todo. E quantas peças saíram sem defeitos? 823. Esse exemplo aqui deu ideia de tirar. A gente tirou uma quantidade de um valor total. No nosso segundo exemplo, temos, no ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis desses parlamentares. 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Para resolvermos esse problema, podemos fazer 458 menos 54. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Nosso minuendo 458, nosso subtraindo 54. Para obtermos a diferença, também será bem simples, já que o nosso minuendo é maior que o nosso subtraindo. 4 para 8, 4. 5 para 5, 0. Como não temos o número, baixamos o 4. Obtemos a diferença de 404, o resultado da nossa operação. Então, em 2018, havia 404 deputados federais homens a mais que mulheres. Nesse caso, a subtração foi utilizada para comparar. Comparou a quantidade de homens com a quantidade de mulheres que tinha no parlamento. No nosso terceiro exemplo, a produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Para resolver esse problema, devemos fazer 5.000 menos 3.925. Nesse exemplo, a gente vai ter que pedir emprestado, porque temos minuendo menores que subtraindo. Aqui temos unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. 5 para 10, 5. Por que 10? Porque temos o zero que é menor que 5. Como pedimos emprestado, temos que devolver. 2 mais 1, 3. 3 para 10, 7. Devolvemos. 9 mais 1, 10. 10 para 10, nada. Devolvemos. 3 mais 1, 4. 4 para 5, 1. Obtivemos a diferença de 1.075, o resultado da nossa operação. Faltam 1.075 tijolos para completar a produção mensal. Nessa situação, usamos a subtração por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para atingir a outra. Ou seja, estamos usando a ideia de completar. A gente sabe que a produção mensal é de 5.000. Só que no determinado mês, essa produção foi de 3.925. Então, a gente faz o quê?
completar, saber quanto vai falta para completarmos, para chegarmos a 5.000. A nossa atividade, na página 42, nós temos 7 questões, mas a gente vai fazer só a primeira, a segunda e a terceira e a quarta questão. O nosso segundo assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação fundamental da subtração. Na página 43, observe que 9 menos 5 é igual a 4. 9 é o minuendo, 5 subtraindo e 4 a minha diferença, que é o resultado. E que 5 mais 4 é igual a 9. 5, mesmo valor do subtraindo. 4, mesmo valor da diferença, e 9, o mesmo valor do minuendo. Em matemática, dizemos que a sentença 9 menos 5 é igual a 4, e 5 mais 4 é igual a 9, são equivalentes. 9 menos 5 é igual a 4. Esse sinal, gente, significa o sinal de equivalente, que 9 menos 5 é igual a 4, que é equivalente a 5 mais 4, que é igual a 9. Veja a relação fundamental da subtração. Minuendo é igual a subtraindo, minuendo menos subtraindo é igual a diferença equivalente a subtraindo mais diferença igual a minuendo. Ou seja, a subtração é a operação inversa da adição. Temos aqui um pequeno exemplo. 20 mais 15 é igual a 35. 35 menos 15 é igual a 20. Então, o inverso da nossa adição é a subtração e o inverso da nossa subtração é a nossa adição. Na página, vamos para a página 44, temos uma atividade que a gente vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a sétima questão, na página 44. Nosso terceiro assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento da informação na página 46 do nosso livro didático. Na tabela para o gráfico de barras, leitura e interpretação. Na unidade 1, construímos uma tabela com a quantidade de vezes que cada seleção foi campeão na Copa do Mundo de Futebol. Vamos representar essas quantidades por meio de um gráfico de barra, a representação gráfica e outro meio de organização dos dados e uma pesquisa. É possível obter algumas informações apenas pela observação do tamanho das barras do gráfico. Aqui a gente tem a quantidade de vezes que cada seleção foi campeão. Temos uma tabela. Aqui temos as seleções que participaram e a quantidade de vezes que ganharam. Temos Uruguai 2 vezes, Itália 4, Alemanha 4, Brasil 5, Inglaterra 1, Argentina 2, França 2 e Espanha 1. Desse lado a gente tem um gráfico, que é a quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. A mesma informação que a gente tem na tabela, só que aqui em gráfico a gente pode ver os mesmos países, Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. E temos aqui a quantidade de vezes que cada um foi campeão. Observamos o gráfico de barras, concluímos que o Brasil é a seleção que mais vezes ganhou a Copa do Mundo de Futebol. Outras informações podem ser extraídas do gráfico, como quais seleções ganharam a mesma quantidade de vezes a Copa do Mundo. Por exemplo, o Uruguai, Argentina e França ganharam 2 vezes cada. Essa afirmação pode ser observada, constatada tanto pelo valor do eixo vertical quanto pelo tamanho das barras, que são iguais e, portanto, representam a mesma quantidade. O gráfico de barras pode ser utilizado para representar diversas situações. Observe os gráficos a seguir
e no caderno responde ao que se pede. Lá na página 47, tem uma atividade de 3 questões. Vocês vão fazer todas as 3. Cada questão tem um gráfico e suas perguntas para ser resolvidas de acordo com o gráfico. Gente, qualquer dúvida eu vou estar disponível no grupo e no meu privado. Uma boa semana a todos.